Cuba diz que não vai se render após ameaças de Donald Trump de tomar o país. As falas do líder cubano foram após Donald Trump aumentar as sanções contra o país caribenho. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais do Mackenzie Rio, Leonardo Braga. Muito obrigado, professor, pela presença aqui no SBT News. Boa noite. Boa noite, Leandro. Como vai? Tudo bem? Agradeço aqui o convite. Boa noite a todas e todos. Vamos em frente. Professor, essa fala de Donald Trump deve ser interpretada como uma estratégia para uma invasão ou uma retórica eleitoral? Olha, eu acho que a gente pode considerar a fala do Trump entre esses dois pontos que você apontou. Eu acho que há chance real da estratégia de Trump funcionar. E o Trump está num momento de ação política muito significativo. Ele, por um lado, está um pouquinho impressionado pelas eleições legislativas de novembro, mas é exatamente isso que dá a ele mais fôlego político e militar para agir. E do outro, está meio que limitado por essa certa falta de aliança internacional, mas com muita vontade de poder agir e implementar uma política, uma agenda própria dos Estados Unidos, ainda que a gente possa vir a discordar, achar que ela é pouco representativa da vontade global. Mas eu diria a você que nenhum nem outro. Eu acho que me parece que Trump tem uma estratégia, ainda que estranha aos nossos olhos, bastante inteligente. Agora, professor, qual é esse objetivo de Donald Trump em relação a Cuba? Certamente o objetivo maior é a mudança de regime. E com a mudança de regime, a implementação do modelo capitalista, do modelo liberal na região. Cuba é muito importante, Leandro, para os Estados Unidos, porque, historicamente, a geopolítica americana olha para aquela área do Caribe com muito cuidado, com muita atenção. Ali tem o famoso, na geopolítica tradicional, que está sendo muitíssimo recuperada hoje, Triângulo de Marshall ou Triângulo do Caribe. E Cuba está no meio desse triângulo. Então, é certamente um elemento muito importante para a segurança nacional e para a estratégia americana. Então, derrubar o governo cubano ou fazer com que ele sofra um processo de derrubada por movimentos revoltosos internos pode ser, de fato, algo muito interessante para os Estados Unidos. E acho que essa é a aposta do Trump, efetivamente. Agora, professor, como a crise em outros países como Venezuela, Irã, influencia diretamente essa escalada de tensão com Cuba? E aí eu vou voltar a dizer que acho que parece uma escolha, ainda que estranha aos nossos olhos, inteligente do Trump. Veja, Rússia está envolvida numa guerra há mais tempo com a Ucrânia. Então, pouco tem a oferecer para Cuba. Conseguiu colocar um navio para fornecer petróleo a Cuba e está tendo dificuldade de colocar mais um navio petroleiro para a ilha. A Venezuela caiu e se ajustou, na verdade, ao modelo de exploração de presença americana no país. E aí Maduro saiu, está sendo processado, está lá Delcy Rodrigues. Então, é uma força, em larga medida, pacificada. Irã tem um conflito no próprio território e as implicações que se dão de tomar conta de um próprio conflito no seu território, com todo o problema que há no Estreito de Hormuz e as implicações na economia internacional. O Líbano, que talvez ajudasse o Irã, está envolvido no conflito direto com Israel. E China não tem um perfil tradicional de uma presença militar massiva no mundo. O que vai se fazer, provavelmente, é manter, de qualquer maneira, esse perfil baixo, esse low profile de agência internacional. Então, o que me parece, Leandro, é que os Estados Unidos estão apostando, talvez numa feliz sucessão de cadeias, de sucessão de eventos aí, de que Cuba pode ser uma vitória muito significativa para os Estados Unidos. Agora, professor Leonardo, essa possível invasão aí, tomada de Cuba, não pode criar um problema com a Rússia, já que a Rússia conta com Cuba como um local de apoio, uma base aqui na região? Sim, mas se a gente pensar, e aí eu tento sustentar aqui uma percepção, não é um argumento meu, mas uma percepção sobre o que o governo americano pode estar pensando, o que Trump pode estar pensando. Se há uma preocupação russa de se recolocar, especialmente em termos europeus, como uma potência importante, ou de pelo menos evitar um avanço estranho aos olhos russos, que seja o avanço da OTAN, a Rússia provavelmente não estará preocupada com Cuba. Eu quero dizer que perder Cuba é um problema menor para a Rússia do que deixar de ganhar, por exemplo, a Ucrânia. E nessa troca política, nessa troca estratégica, talvez valha mais para a Rússia ganhar a Ucrânia e manter um apoio americano, e o apoio americano é em larga medida colocado a favor da Rússia, que quer acabar
com a guerra a qualquer custo, quer que Zelensky ceda territórios ucranianos à Rússia. Então, trocar um apoio americano na guerra na Ucrânia, em função de uma rivalidade por causa de Cuba, me parece pouco provável. Agora, professor, o senhor acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está usando a mesma tática que ele usou na Venezuela, tentando agora pressionar o governo cubano? Acho que sim. Contudo, parece-me aqui uma diferença muitíssimo significativa. A Venezuela passava por uma crise de democracia, uma crise democrática há 10 anos, pelo menos. Não é o caso de Cuba. O regime cubano está consolidado há quase 70 anos. Em que pese haver uma exclusão política, de uma livre participação da sua população na condução do governo, é um governo consolidado há quase 70 anos, há quase 7 décadas. Diferente do que há, portanto, também na relação com a Venezuela. Um outro ponto muito importante é que, portanto, em função disso, talvez haja menor chance de que revoltas populares possam se dar contra o próprio governo cubano em favor de uma invasão ou de uma presença ou de um desejo de uma presença americana no território cubano. Por outro lado, e aí tudo isso pesa a favor de Cuba. Por outro lado, também é importante levar em conta o isolamento de Cuba na região. Então, com a queda de Maduro na Venezuela, Cuba perde talvez o principal parceiro político ideológico aqui na região. Brasil não será um parceiro político ideológico à altura, e muito menos o será militarmente. Haja visto, inclusive, a própria posição do Brasil em relação às eleições venezuelanas, em que pese a defesa, né, da soberania dos Estados, que o Brasil é sempre um grande defensor. Mas o que pesa contra Cuba é que é um país efetivamente menor em termos populacionais, absolutamente atrasado em termos tecnológicos e militares, e que o desgaste, ou seja, a tática de vencer pelo cansaço, pode sim produzir um cenário em que a presença americana seja desejada pela população cubana. E isso pode favorecer, portanto, uma intervenção terrestre. Não acho que haja agora, imediatamente, essa perspectiva, né, tomar Cuba para si, como Trump está dizendo. Até mesmo porque a fala do presidente Trump é de que, uma vez resolvido o caso do Irã, a gente pode tomar Cuba imediatamente. E aí, se você me permite, Leandro, e o nosso público que nos assiste aqui, uma fala que é muito curiosa. Trump joga como Trump. Ele tem uma postura muito incisiva no início daquilo que seria uma eventual negociação. Mas Trump sempre oportuniza lapsos de tempo, intervalos de tempo, para que a negociação possa se dar. Então, quando na fala do Trump, oficial, que diz, olha, a gente está pronto para tomar Cuba imediatamente, depois que o caso do Irã for resolvido. Ele está dizendo para Cuba, você tem um intervalo de tempo, até esse intervalo de tempo eu estou de olho em você, se houver uma mudança de regime, tanto melhor, se não houver, eu posso tomar a ilha. Então, acho que há uma chance para que isso aconteça no caso do Irã, isso aconteceu no caso da Venezuela, foi resolvido mais rapidamente, é uma chance de que você dê a rendição ao seu maior adversário. Professor, será que o governo norte-americano está à procura lá em Cuba de uma certa traição ao governo, como aconteceu com Nicolás Maduro lá na Venezuela? Ou o cenário é totalmente diferente porque, como o senhor bem disse, lá o regime já segue há anos, há décadas, e a ideologia em Cuba ela é muito mais forte em comparação à Venezuela? Sem dúvida, a ideologia é um ponto fundamental nessa análise, mas me parece que sim, Trump busca ali, se não traidores à tradição de uma guerra fria, de espiões e tal, aqueles que possam apoiar direta e indiretamente o governo cubano. E isso é que está efetivamente na ordem executiva de janeiro e agora com essa diretriz de implementação de sexta-feira passada, que o governo americano, e isso dá a total autonomia ao secretário de Estado, ao secretário do Tesouro, possam investigar e possam identificar pessoas e empresas com esse perfil a que se fez referência de certos traidores, ou seja, pessoas, empresas, entidades que ajudem e que apoiem direta ou indiretamente o regime cubano, porque isso é visto como um elemento de absoluta insegurança para os Estados Unidos e, portanto, absoluta prioridade estratégica na região. Eu diria ainda mais que ainda há um recorte histórico aí muito importante, que os Estados Unidos querem ainda, ao longo de um tempo, e isso é muito presente no Trump, efetivamente, uma certa reparação de todo o processo, que foi o processo de expropriação dos bens americanos na ilha cubana, quando da Revolução Cubana em 59. Então, há assim, uma caça às bruxas antiga
e há uma caça às bruxas contemporânea. E fica muito difícil escapar disso, porque as outras partes envolvidas, os bancos, as empresas, os exportadores, as frotas de navio, todo o pessoal, todo o equipamento logístico de oferta de bens e serviços na ilha cubana fica agora dependendo de uma vontade americana ou de uma boa vontade americana de entender quem está ou quem não está favorecendo o regime como uma ameaça direta ou indireta aos Estados Unidos. Professor, qual o segmento hoje lá que é considerado forte em Cuba? O senhor acha que o Exército poderia trair o atual governo? Acho pouco provável que o Exército traia o atual governo. Eu acho, de fato, pouco provável. Me parece que o cenário mais provável, pelo menos se não provável possível, é que haja um cansaço a médio e longo prazo, e aí isso vai chegar talvez num intervalo de 9 a 10 meses, é um intervalo razoável para que Trump faça uma aposta sobre qual é a condição da população cubana sustentar uma crise energética, uma crise de produção de energia. Os apagões são de 18 horas, 20 horas por dia. Há um planejamento agora de que Cuba possa efetivamente fornecer energia pelo intervalo de 4 horas, então de 4 a 6 horas, o que garante, portanto, replicar esse mesmo fornecimento de energia por mais 4, 5 ou 6 dias, então quase uma semana. Você vai trocando um pouquinho de energia cada dia pela energia de uma semana. Mas acho ainda pouco provável que isso aconteça. Se a gente puder comparar, trazer aqui algum tipo de especulação sobre o caso da Venezuela, talvez ali houvesse, de fato, uma presença mais contundente de setores da política, de setores dos militares, mais voltados a essa participação, a essa aliança com os Estados Unidos. Não me parece ser o caso cubano. De fato, não me parece. Aliás, todo o regime, a construção histórica do regime, se dá em função dessa grande aliança, né, de um partido comunista, como um partido único em Cuba, com os militares que sustentam o poder. Conversamos com Leonardo Braga, professor de Relações Internacionais da Mackenzie Rio. Professor, obrigado, pela entrevista, pela presença. Uma boa noite e uma boa semana. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos. Um abraço.